Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do YouTube da professora Madalena Quatio, a sua professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional aqui do YouTube. E se você precisa passar em um concurso das carreiras educacionais, o seu lugar é aqui juntinho comigo. Tema da nossa aula de hoje. Olha aqui, nós vamos fazer um simulado da banca FURB para o concurso da Secretaria de Estado e Educação de Santa Catarina. Bom, o nosso simulado é dividido em dois momentos, conforme o edital aí de vocês. A primeira parte que nós vamos trabalhar hoje vai ser legislação educacional. E na outra aula, nós vamos trabalhar a segunda parte do nosso simulado, conhecimentos didáticos e pedagógicos. E se você vai fazer concurso da banca FURB ou de conhecimentos pedagógicos para outra banca também, essa aula também é para você. Mas hoje o nosso foco é Secretaria de Estado e Educação de Santa Catarina, banca FURB. Pega o material e vem para a aula. Gente, onde eu acho o material, professora? Aqui na descrição do vídeo. E aqui na descrição do vídeo também tem uma série de playlists para você maratonar, porque a minha aula é melhor do que Netflix. Meu povo, já quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho da aprovação. Sabe por quê? Porque toda terça e toda quinta tem um conteúdo aqui de valor para você, tá bom? E aproveita, já deixa o seu like, deixa o seu comentário também. Sempre que eu posso, eu leio tudinho. Tá bom, meu povo? Bora lá? Então, banca FURB, vamos nessa. Vamos de questão número 1? Vamos lá. Opa, vamos lá. Questão longa, né, gente? Olha, a banca FURB, ela tem essa característica, tá? Questões longas. E provas longas cansam tanto, né? Mas é o que tem para hoje. Vamos nessa. No documento Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense, foi elaborada uma carta aos professores das redes pública, estadual e municipal da educação básica de Santa Catarina, por líderes indígenas, em que foi solicitado para que os professores não pintem os rostos dos alunos ou façam cocares para adorná-los no dia 19 de abril. Diante disso, assinale a alternativa que indica o porquê de não se dever pintar os rostos dos alunos no dia 19 de abril. Então, bora lá. Vamos analisar os itens. No dia 19 de abril é celebrado o Dia do Indígena. Contudo, os povos indígenas acreditam que apenas eles sabem realizar as pinturas de forma correta, assim como elaborar os cocares. Por isso, não concordam com o uso fora das comunidades. E aí, a letra A, você acha que esse é o motivo alegado nessa carta enviada aos professores, né, por líderes indígenas? Não, né, gente? De que os povos indígenas acreditam que só eles sabem fazer pintura, só eles sabem elaborar os cocares. Não, não é esse o motivo. Qual é o motivo, professor? Eu não posso falar, senão eu vou responder a questão. B. No dia 19 de abril é celebrado o Dia da Pintura. Contudo, os povos indígenas acreditam que apenas os artistas indígenas podem realizar as pinturas corporais. Bom, os povos indígenas não acreditam, né, que apenas os artistas indígenas podem pintar o corpo. Também não é. C. No dia 19 de abril é celebrado o Dia da Cultura. Contudo, os povos indígenas não concordam em celebrar uma data que não pertence a uma tradição indígena com pinturas corporais. E aí, é este o motivo alegado na tal carta?
Não, gente, também não é esse motivo alegado na tal carta. Letra D. No dia 19 de abril é celebrado o Dia do Indígena. Contudo, os povos indígenas entendem que pintar os rostos e usar cocares são formas de expressão cultural exclusivas dos indígenas que vivem em aldeias. E aí, meu povo, a letra D, vocês marcam o quê? Tá certo ou tá errada? A letra D, gente, também está errada, porque está dizendo que os povos indígenas entendem que pintar o rosto e usar cocá é uma expressão cultural exclusiva dos indígenas que vivem em aldeias e os indígenas que não vivem nas comunidades indígenas. Bom, sobrou a letra E, que é a certa. Vamos ver por quê. No dia 19 de abril é celebrado o Dia do Indígena. Contudo, pintar os rostos e usar cocares como fantasia é uma forma desrespeitosa de ensinar a cultura dos povos indígenas. Bom, de fato, é isso que foi alegado, né, nessa carta, enviada aos professores pelos líderes indígenas. Eles alegam nessa carta que pintar o rosto, usar cocares, né, como uma fantasia, é um desrespeito às tradições e à cultura dos povos indígenas. Professor, essa carta existe? Sim, eu trouxe aqui um trecho da carta para vocês. Vamos ler? Só trouxe um trechinho, tá, gente? O trecho da carta dos líderes indígenas aos professores. Pedimos respeito. Não somos personagens folclóricos, somos reais. Não aceitamos, portanto, a vulgarização dos nossos elementos sagrados, como nossa pintura corporal e nosso cocá. Assim, pedimos que não pintem os rostos dos seus alunos ou façam cocares para adorá-los no dia 19 de abril. O respeito não se ensina por meio de uma fantasia. Então, este foi o motivo, né, alegado aqui pelos líderes indígenas para os professores da educação infantil e do ensino fundamental. Então, a questão número 1 é a letra D. Questão de número 2. Acesso, permanência e sucesso escolar são fatores importantes para que as pessoas se sintam parte de um processo de melhoria para todos. Deve-se mencionar que a Constituição da República Federativa do Brasil institui, artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, agora, meu povo, nós vamos ver os princípios que constam no artigo 206 da Constituição Federal. Artigo 206 da Constituição, artigo 208 da Constituição, são artigos extremamente importantes. Então, bora lá. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. É um princípio? É. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a arte, o pensamento e o saber. É um princípio? Também. Então, esse item aqui está certo. 2. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. É um princípio? Também. O outro, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. É um princípio? Também é um princípio. O item está certo. 3. Garantia de padrão de qualidade. É um princípio, professora? É. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. É um princípio que consta do artigo 206 da Constituição? Também, o item está certo. Próximo, gestão democrática do ensino público, na forma da lei.
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal. É um princípio? Também é um princípio. Aqui, olha, meu povo, deixa eu pegar aqui para vocês e chamar a atenção aqui, ó. Gestão democrática, marca texto, gestão democrática do ensino público. Cuidado, hein, gente, que muitas bancas, ao invés de colocar gestão democrática do ensino público, coloca gestão democrática do ensino público e privado. A Constituição traz como princípio a gestão democrática do ensino público, tá bom? Vamos continuar. Item 5. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, prevalência dos direitos humanos em todos os sentidos. Prevalência dos direitos humanos em todos os sentidos? Bom, gente, aqui este item 5, ele está errado. Então, então nós vamos ter aqui como certo a letra D, itens 1, 2, 3 e 4. O 5 não. Bom, eu trouxe para vocês o artigo 206 da Constituição Federal, tá? Com todos os princípios. Então, vamos lê-los. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Eu falo aqui, você repete aí, tá? 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Próximo. Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da Lei Planos de Carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Próxima, gestão democrática do ensino público na forma da lei. Próximo, garantia de padrão de qualidade. E a outra, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal. E o último princípio que consta do artigo 206 da Constituição, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Meu povo, esse artigo 206 e o artigo 208 da Constituição Federal são bem importantes, tá bom? Vamos continuar? Agora nós vamos para falar da LDB. Vamos nessa. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, pode ser considerada a Carta Magna da Educação, pois nela se estabelece um regramento que abrange todo o sistema educacional em todas as esferas e instâncias. Assim também encontramos nesse documento incumbências atribuídas às escolas, aos estabelecimentos educacionais, elaboradas respeitando as normas comuns e as do seu sistema de ensino. Entre os itens a seguir, citamos alguma dessas incumbências. Bom, meu povo, aqui a questão ela vai trazer o seguinte. Vai dizer, olha, a LDB abrange toda a educação. Inclusive a esfera estadual, municipal, a União, e também tem incumbências para as escolas e para os professores. Então, a nossa questão 3 está falando aqui das incumbências das escolas. Vamos nessa? E aí, quais são as incumbências das escolas? Você sabe? Então, pega aí o seu material e vamos corrigir.
Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. E aí, gente, é uma incumbência das escolas promover uma articulação da família com a comunidade, criando processos, né, atividades que integrem essas comunidades com a escola? Sim, essa é uma incumbência das escolas, o item está certo. Próximo, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. É uma atribuição da escola prover meios para recuperar os alunos com baixo rendimento? Sim, o item está certo. 3, meu povo, definir as metodologias e elaborar os instrumentos avaliativos utilizados para cada período ou etapa de desenvolvimento dos conteúdos curriculares. E aí, o item 3 é uma atribuição das escolas? Me diz aí. Não é uma atribuição das escolas elaborar instrumentos avaliativos, definir as metodologias. 4, subsidiar, ajudar, né? Subsidiar todos os recursos necessários para o bom funcionamento da instituição, incluindo os de ordem pessoal de toda a comunidade escolar. E aí, gente, a escola tem que subsidiar todos os recursos necessários para o bom funcionamento da escola, incluindo recursos de ordem pessoal para toda a comunidade escolar? Não, gente, isso aqui não dá, né? Tá errado. E vamos para o último. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. É uma atribuição da escola elaborar e executar a sua proposta pedagógica? É. E aqui, então, nós vamos marcar a letra A. Aí, meu povo, eu trouxe para vocês um quadrinho com todas as incumbências das escolas que constam lá da LDB. De olho. Vamos lá. Incumbência dos estabelecimentos de ensino conforme o artigo 12. Primeira incumbência, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Eu falo aqui, você repete aí. Administrar o seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Próximo, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos ou os responsáveis legais sobre a frequência, o rendimento dos alunos e a execução da proposta pedagógica da escola. Próxima incumbência, notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Próxima incumbência, promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que é o bullying no âmbito das escolas. Próximo, estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas. Próximo, promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. E aí, meu povo, aqui na última incumbência, eu chamo a atenção para vocês, porque foi uma incumbência incluída lá em 2023, então é relativamente nova, né? Vamos vê-la. Instituir, na forma da lei, de que trata o artigo 14, os conselhos escolares.
Ou seja, cabe às escolas ter conselho escolar. E aqui, gente, está falando do artigo 14. O artigo 14, no ano de 2023, ele foi totalmente reestruturado. Então, hoje ele sempre foi um artigo muito importante para a sua prova e hoje ele aumentou em importância. Leia o artigo 14 da nossa LDB. Bora lá para a questão de número 4. Vamos nessa. A Lei 9394/96, que é a nossa LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em seu artigo 71, afirma que não constituirão, entre outras, despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, aquelas realizadas com. Então, aqui nessa questão 4, você vai marcar aquilo que não é despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino. Em português, bem claro, não pode gastar dinheiro da educação com o que está aqui em determinada letra. Vamos lá. Então, vamos ver a letra A. Subvenção, ou seja, ajuda, né, a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. E aí, meu povo, pode ou não colocar dinheiro nessas instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportiva ou cultural? Essa ajuda a essas instituições, essa ajuda se constitui como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino? Não, gente, não se constitui como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, por isso que a gente vai marcar a letra A. Mas vamos ver as demais letras, porque as demais letras se constituem como despesas e manutenção do ensino. Ou seja, pode gastar dinheiro com tudo que está aí na letra B, C, D e E, tá bom? Vamos lá. Levantamento estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e expansão do ensino. Isso aqui se constitui como despesa em manutenção e desenvolvimento do ensino? Sim. Aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Adquirir material didático e manter os programas de transporte escolar também se constituem como despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. De uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. E aí, gente? Usar e manter bens e serviços que estejam vinculados ao ensino se constitui como despesa e manutenção do desenvolvimento? Sim. E por último aqui, letra E, concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. Conceder tais bolsas se constitui como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino? Sim. O que não se constitui é a letra A. Aí, gente, eu trouxe para vocês um quadrinho com o artigo 71, com aquilo que não, como está na questão, né, não se constitui como manutenção e desenvolvimento do ensino. Ó. MDE. M de manutenção, D de desenvolvimento e E de ensino. Não constitui. Ou seja, não dá para colocar dinheiro de educação no que eu vou listar agora. Eu falo aqui, repete aí comigo. Vamos lá. Pesquisa quando não vinculada às instituições de ensino ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino que não vise principalmente ao aprimoramento de sua qualidade ou a sua expansão. Ou seja, fazer pesquisa que não tenha nada a ver com a educação não se constitui como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino. Bom, isso aqui a gente já viu, né, que é a questão anterior, subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural, ou seja, ajudar essas instituições, sejam elas públicas ou privadas, não pode dar essa ajuda com dinheiro da educação.
3. Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomático. Ou seja, tais quadros especiais para a administração pública não se constitui como despesa com manutenção e desenvolvimento de ensino. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, vou colocar em amarelo, hein? Programas suplementares de alimentação, assistência médica e odontológica, assistência farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social não se constituem como despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino. Cuidado, material didático e transporte escolar, sim, se constitui como manutenção e desenvolvimento do ensino. Agora, alimentação e esses programas de saúde, assistência médica, odontológica, farmacêutica, psicológica, de assistência social, que está aqui em amarelinho, opa, deixa eu colocar aqui, vou colocar em amarelo, ô saco, gente, marca texto, Madalena, não se constitui como manutenção e desenvolvimento de ensino. A alimentação e os programas de saúde não se constituem como manutenção e desenvolvimento do ensino. Já transporte e material didático, sim. Continuando, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. Então, essas obras de infraestrutura devem ser financiadas com outra grana e não com o nosso dinheiro da educação, porque essas obras de infraestrutura, mesmo que vá beneficiar a rede escolar, não se constitui como manutenção e desenvolvimento do ensino. E o último aqui, pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, todo esse pessoal docente e outros trabalhadores em educação que estão em desvio de função e desempenhando atividades alheias à manutenção e desenvolvimento do ensino, esse povo também não se constitui como manutenção e desenvolvimento do ensino. Vou deixar aqui esta tabelinha, tá? Para vocês lerem depois com mais tranquilidade. Vamos para a questão agora de número 5, meu povo. Vamos a ela. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Sobre esse assunto e considerando os apontamentos da Lei 9394/96, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. A escola poderá reclassificar os alunos apenas quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país. E aí, gente, esse item está certo? Meu povo, esse item está errado, né? E os alunos que vêm de fora? E os alunos que vêm do exterior? A escola não pode promover essa reclassificação? Então, o item aqui está errado, porque está dizendo que a escola só poderá reclassificar quando se tratar de transferências apenas, né, entre estabelecimentos situados no país. E não. Porque tem os meninos que vêm do exterior, né? B. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos,
alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, com base na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. E aí, a letra B? A letra B, meu povo, é a letra certa, tá? A letra B é a letra certa. Isso aqui cai demais em prova. Tá? Então, a educação básica, ela pode se organizar de trocentas formas, como diz aqui a letra B. Ela pode se organizar em seriação anual, em semestres, em ciclo, em alternância regular por períodos, com base na competência, com base na idade, em grupos não seriados ou outras formas que o processo de ensino-aprendizagem recomendar. Ou seja, a educação básica tem N formas de se organizar, garantidas aí pela LDB. Opa, vamos continuar. Vamos analisar a letra C. A verificação do rendimento escolar observará o seguinte critério: avaliação contínua e não cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Bom, a letra B é a certa, a letra C está errada, gente, porque está dizendo, ó, a verificação do rendimento escolar tem que se dar por meio da avaliação contínua? Sim, mas vem o erro aqui, ó, e não cumulativa nunca precisou. Avaliação contínua e cumulativa. E tem outro erro aqui, ó, prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos? Não, a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, tá bom? Letra D. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a nona do ensino fundamental, pode ser feita por promoção para os alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola ou por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. A gente já sabe que a letra D está errada, né? Por que está errada? Olhem aqui. Nono, exceto a nona do ensino fundamental, exceto a primeira do ensino fundamental. E vamos ver a letra E. O calendário escolar deverá se adequar às peculiaridades nacionais, sem com isso reduzir o número de horas letivas. Professora, por que está errada a letra E? A letra E está errada porque não se refere às peculiaridades nacionais. O calendário escolar, ele deve se adequar às peculiaridades locais e não nacionais. Beleza? Então, bora agora para a questão de número 6. Antes da questão de número 6, você, meu aluno, que vai fazer o concurso aí da Secretaria de Estado e Educação aí de Santa Catarina, da Banca FURB. Gente, deixa um comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho da aprovação, deixa o seu like, tá bom? Quando você deixa o like, quando você comenta, isso é muito importante para mim, porque eu tenho um feedback, tá certo? Bora lá? Questão de número 6. Sobre os princípios e parâmetros que fundamentam as práticas pedagógicas na educação básica, avalie as afirmações a seguir e registre V para verdadeiras e F para falsa. Primeiro parênteses, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, estabelece o compromisso
com uma educação que privilegie somente aspectos cognitivos do estudante, já que estes são mais importantes do que outros aspectos do desenvolvimento humano. E aí, gente? A BNCC estabelece o compromisso com a educação que privilegie somente aspectos cognitivos, porque os aspectos cognitivos são mais importantes, nunca precisou, tá? A BNCC, ela privilegia outros aspectos do desenvolvimento humano, tá? Além do aspecto cognitivo, o afetivo, o social, enfim, todas as dimensões que nos tornam humanos, porque o compromisso da BNCC com a educação integral. Próxima. A BNCC e outros documentos norteadores da educação básica, como as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, estabelecem que a educação brasileira deve se pautar por princípios éticos, políticos e estéticos. E aí, meu povo, este item tá certo ou tá errado? Este item aqui, ele é verdadeiro, tá? A BNCC, assim como as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, para o ensino fundamental, elas se pautam por esses princípios aqui, ó, por princípios éticos, políticos e estéticos. O item está certo. Próximo, ao falar sobre os princípios éticos que devem nortear a educação básica, os documentos norteadores da educação referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. E aí, este item, verdadeiro ou falso? Este item é verdadeiro, né? Então, quando a BNCC se pauta nesses princípios éticos, esses princípios éticos, eles vão se referir à autonomia, à responsabilidade, à solidariedade, ao respeito, ao bem comum, ao respeito ao ambiente, o respeito às diferentes culturas e identidades. Próximo. Em virtude da centralidade dada aos aspectos cognitivos do desenvolvimento humano, os documentos norteadores da educação brasileira não contemplam a valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais, as quais ficam em segundo plano. E aí, meu povo? Esse último parêntese. Esse último parênteses, ele está errado, né? Em virtude da centralidade dada aos aspectos cognitivos, não. A BNCC não dá essa centralidade aos aspectos cognitivos. A BNCC, ela busca uma formação integral, como eu disse. E aqui tem outro erro, dizendo que a BNCC não contempla a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade, a diversidade de manifestações artísticas e culturais. A BNCC contempla, sim, e a gente vai marcar a letra E. Próximo. Meu povo, só lembrando que na outra aula nós vamos dar sequência à correção do nosso simulado, tá? Neste momento, nós estamos corrigindo ali o que o edital chama de legislação educacional, e aí na outra aula nós vamos corrigir as questões aí de conhecimentos didáticos e pedagógicos, conforme consta aí do edital da Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina, tá bom? Então, me siga aí para a gente continuar a correção. O material está aqui, ó. E também me siga nas redes sociais, @MadalenaQuatio. Questão de número 7. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um dos principais documentos norteadores da educação básica no Brasil
e compreende discussões e diretrizes que abrangem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Ao encontro disso, analise as afirmações a seguir a respeito do documento. 1. O documento, que é a BNCC, define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o PNE, o Plano Nacional de Educação. E aí, gente, a BNCC, ela vai definir um conjunto orgânico e progressivo daquilo que é essencial, das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, ao longo das diversas modalidades da educação básica, de modo que se assegure os direitos destes alunos de aprenderem e se desenvolverem. Sim, o item está certinho. 2. O documento representa a integralidade do currículo a ser seguido nos municípios, estados e no DF, substituindo as diretrizes curriculares nacionais, as quais reformula integralmente. E aí, gente? Bom, este item está errado. Primeiro, a BNCC não representa a integralidade do currículo. A BNCC, o currículo, a BNCC vai trazer a base nacional, né, que é comum em todo o estado brasileiro. Aí, a partir da BNCC, os municípios, os sistemas de ensino, os municípios e os estados, o DF, as escolas privadas também, à luz da BNCC, cada sistema de ensino e as escolas vão elaborar os seus respectivos currículos. Mas tem mais erro aqui, tá? Tá dizendo que a BNCC substitui as diretrizes curriculares nacionais. Não. Quando a BNCC nasceu, as diretrizes curriculares nacionais continuaram existindo. 3. A BNCC está orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Este item aqui está certo e eu quero chamar a atenção de vocês que, novamente, a banca aqui cobrou os princípios éticos, políticos e estéticos que a gente já viu em uma questão anterior. Então, aqui a gente vai marcar a letra D de dado. Agora vamos para a questão de número 8. Engraçado, gente, aqui, a FURB trouxe este assunto aqui, disciplinaridade, interdisciplinaridade, né? De uma forma que não foi tão fácil, tá? Por exemplo, as questões de BNCC. São questões fáceis, agora já complica um pouquinho. Por falar em BNCC, aqui no meu YouTube, nós temos uma playlist com um monte de aula de BNCC, tá bom? Então, bora lá. Questão de número 8. Associa a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona termos a notas explicativas. Primeira coluna, 1 para disciplinaridade, 2 para interdisciplinaridade, 3 para transdisciplinaridade. Bora lá? Gestado por Piaget, o termo se refere à busca por uma abordagem de ensino que se supere à lógica disciplinar, tensionando e buscando romper as fronteiras entre as disciplinas para se pensar a maneira como os conhecimentos de diversas áreas se articulam na vida e nas interações
sociais. Que número é que vocês marcaram aqui? Aqui nós vamos marcar o número 3, tá, gente? Olha aqui, ó. Quando diz aqui, romper as fronteiras, deixa eu colocar aqui, ó. Romper as fronteiras entre as disciplinas, isso é, gente, a transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade, ela está para além, através. A transdisciplinaridade, ela é a interdisciplinaridade tão bem feita, que as disciplinas, elas deixam de existir. E surgem aí os grandes campos do conhecimento, como diz aqui a banca FURB, rompe as fronteiras entre as disciplinas. Próximo. Exploração científica, didática e metodológica especializada em um determinado domínio de estudo, ou seja, reúnem um conjunto sistemático e organizado de conhecimentos de uma mesma área ou campo de estudo, o que se reflete em planos de ensino, metodologias e materiais desenvolvidos para ensinar. O que você marca aqui? Para você, o que é? Aqui, meu povo, nós vamos marcar o 1, tá? Olha aqui, ó. Exploração científica, né? Didática e metodológica. Exploração da ciência, de uma ciência especializada em um determinado domínio de estudo. Um conjunto sistemático e organizado de conhecimentos de uma mesma área, ou seja, de uma mesma disciplina. Então, aqui nós vamos ter a disciplinaridade. Último parênteses. Método de pesquisa e de ensino em que 2 ou mais disciplinas são colocadas em interação, podendo envolver desde o simples diálogo entre ideias até a integração de conceitos, metodologias de ensino e procedimentos. Bom, aqui sobrou, né, o número 2, que é a interdisciplinaridade. Então, a gente marca aqui a letra D. A interdisciplinaridade, gente, é a interação entre 2 ou mais disciplinas, é o diálogo, é a cooperação entre 2 ou mais disciplinas. Questão de número 9. Avalie as alternativas a seguir e assinale um fato marcante da evolução das TICs, das tecnologias da informação e da comunicação, que está presente na maioria das escolas brasileiras. E aí, gente, na sua escola, vocês têm tecnologias da informação e da comunicação? Me diz aí como é que está na sua escola. Me diz aí como é que é a sua realidade. Os celulares com jogos interativos instalados. B, a utilização dos computadores associados ao uso da internet. C, os aplicativos digitais que estão substituindo os livros didáticos. D, a substituição dos quadros com giz por quadros interativos e digitais. E, os tablets que estão substituindo os cadernos dos alunos. E aí, meu povo, o que está presente na maioria das escolas brasileiras? A sua escola está aí nessa maioria? Me diz aí. Vamos lá, olha só. Os aplicativos digitais estão substituindo o livro, não é? As TICs não devem ser usadas para isso. Substituir quadro com giz por quadro interativos e digitais, também não, até porque muitas escolas não têm nem quadro digital, né? Mal tem quadro com giz algumas escolas, né? Próxima. Os tablets estão substituindo os cadernos dos alunos. Infelizmente, os nossos alunos não têm, né, gente? Tablets, quer dizer, a grande maioria não tem. Celulares com jogos interativos instalados? Também não. Então, aqui nós vamos marcar
a letra B, né? Então, em relação à evolução, como diz o item, em relação à evolução das tecnologias da informação e da comunicação, um fato marcante dessa evolução que está presente, como diz o item, na maioria das escolas brasileiras, é o que está aqui na letra B, a utilização, que está aqui na letra B, a utilização de computadores associados ao uso da internet. Muitas escolas, né, já têm esses computadores associados ao uso da internet. Questão de número 10. Considere as afirmativas relacionadas a ambientes virtuais de aprendizagem apresentadas a seguir. Registre V para verdadeiras e F para falsas. Gente, essa parte aqui de tecnologias, a FURB colocou lá na legislação, tá? Então, bora lá. Vamos para o primeiro parágrafo aqui. O ambiente virtual de aprendizagem é uma plataforma online utilizada para fins educacionais. E aí, gente? O ambiente virtual de aprendizagem é uma plataforma online utilizado com finalidades educativas? Este item para você está certo ou está errado? Este item, meu povo, ele está certinho. Próximo, o Moodle é um exemplo de ambiente virtual de aprendizagem de código aberto e livre de licenciamento. Gente, a plataforma Moodle, né, ela não é livre de licenciamento. Próximo, ambientes virtuais de aprendizagem oferecem recursos em aulas, em vídeo, chat, fóruns, bibliotecas virtuais, entre outros. E aí, os ambientes virtuais de aprendizagem oferecem esses recursos de aulas em vídeo. Lá no ambiente virtual de aprendizagem tem chat para os alunos e a gente conversar, tem fórum para a gente discutir, tem biblioteca virtual. O item está certo. E, por último, o ChatGPT também pode ser considerado um ambiente virtual de aprendizagem. Nele, é possível criar e publicar conteúdos de texto, áudio e vídeo, utilizando-se das ferramentas da inteligência artificial para geração automática de conteúdo. E aí, meu povo, o ChatGPT é considerado um ambiente virtual de aprendizagem? O item está errado, tá? Porque o ChatGPT não é considerado um AVA, não é considerado um ambiente virtual de aprendizagem. Então, aqui a gente marca a letra B. Questão de número 11. Vamos à questão de número 11, meu povo. Deixa eu voltar aqui, que eu estou perdida nessa mesa hoje. Vamos lá. As tecnologias de informação e comunicação, TICs, revolucionaram a educação, tornando o aprendizado mais acessível, interativo e personalizado. Professores e alunos podem aproveitar programas e aplicativos educacionais para melhorar a experiência de ensino e aprendizado. Sobre esse assunto, analise as afirmações a seguir. Marque V para verdadeiras e F para as falsas. Então, bora lá para a nossa última questão, meu povo. Bora lá. Primeiro parênteses. O Kahoot. Não sei se é assim a pronúncia certa, gente, porque o inglês é péssimo, tá? Mas é o que está escrito aqui, tá bom? Vamos chamar de Kahoot. O Kahoot não deve ser assim, né? É um aplicativo de aprendizado baseado em jogos que permite aos professores criar questionários interativos para envolver os alunos. E aí, você conhece esse aplicativo, gente? O item está certo ou está errado? Este item, ele está
certinho e eu já falo desse aplicativo. Próximo, o Microsoft Teams é uma ferramenta de videoconferência usadas para aulas online e colaboração entre estudantes e professores. E aí, o Microsoft Teams, você conhece? Na época da pandemia, a gente utilizou muito, né? Então, este item aqui está certinho, porque o Teams é uma ferramenta de videoconferência que a gente utiliza, né, para dar aulas online. E o último aqui, o Google Classroom é uma plataforma de ensino online que oferece uma ampla variedade de cursos, desde programação até literatura. E aí? O Google Classroom, ele é mais, digamos, popular, né? E também a gente usou durante muito tempo ali durante a pandemia, né? E aí, esse item está certo ou está errado? Isso aqui está errado, né? A parte final aí, que o Google Classroom dá cursos. Não, por meio do Google Classroom, nós damos aula, né? Inclusive, eu tenho muitas aulas remotas que eu dou para as minhas turmas por meio da plataforma, né, do Google Classroom. Então, aqui nós vamos marcar a letra A. Meu povo, antes da gente terminar, deixa eu falar aqui do Kahoot, tá? Que talvez você não conheça, tá? É sim uma plataforma de aprendizado baseado em jogos usados como tecnologia de educação em escolas e outras instituições de ensino, tá bom? Então, a letra A está certinho. Procurem conhecer este aplicativo, né, gente? De repente é interessante trabalhar aí com os seus alunos. Meu povo, terminamos aqui essa primeira parte, né, do edital de vocês aqui da FURB, da Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina. Mas o nosso simulado continua. A segunda parte será sobre conhecimentos didáticos e pedagógicos. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma aula. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E lembre-se, meu povo, tudo vai dar certo. Carimba que é top. Sabe por quê? Olha aqui no fundo dos meus olhos. Todo mundo passa em concurso público. Já já vai ser a sua vez. Um beijo.